Glórias a Deus que nós já estamos aqui na nossa escola dominical. Eu comecei a dar aqui uma introdução, mas essa introdução aqui é para esclarecimento dos amados. Estamos aqui na Estrada do Outeiro Santos, número 6, em frente à creche da prefeitura. Então, eu estava aqui falando aqui para a amada igreja que perde é quem não está aqui para compreender a palavra de Deus. Estava aqui colocando como exemplo para nós, o nosso modelo é Jesus. Não tem como você olhar para ninguém. Olhai para mim e sereis iluminados. E Jesus é a nossa referência. E quem não está se despertando, não tem esse amor para entender a palavra de Deus, como é que vai crescer na graça e no conhecimento de Deus que o apóstolo Pedro falou? O que ele falou? Antes, crescei na graça e no conhecimento de Deus. E não é as pastoras que estão falando. Não são os pastores que estão falando. Isto tudo está... O próprio Jesus sempre nos questionou quando ele falou: errais por não conheceres a Escritura nem o poder de Deus. Aí ele falou: examine a Escritura, são elas que de mim testificam. E eu estava falando aqui para os amados, que eu resolvi logo gravar a aula, é que Jesus falou bem assim, ficava com cada pergunta para Jesus e falou assim: não lestes? Aí o próprio Jesus falava: está escrito. Está escrito. Então, amados, não tem como a gente ficar distante da palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante, né, do que espada de dois gumes. Ela separa medulas, né? É assim, é algo assim tremendo do que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela transforma, é ela que transforma. Que a palavra de Deus é pura verdade, é o Espírito Santo de Deus que é a verdade. E nesses últimos dias que nós estamos aqui nessa terra, a gente vai ter que perguntar ao Espírito Santo de Deus. Amados, em nome de Jesus, foi falado na aula anterior, nós estamos na era do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Sabe o que Jesus falou? Eu não vos deixarei órfão, eu vou vos deixar o Consolador. Ele falou assim: o Espírito da verdade. E ele falou assim: e ele vos ensinará tudo. Então, não me venham falar que não sabe. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Pergunte a Deus. As respostas estão todas nas Sagradas Escrituras, está toda aqui a revelação, que se você não se atentar em saber, você vai acreditar nas heresias. Heresias são as coisas que parecem que são verdade, mas não são. E aí Jesus falou que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Gente, vê que perigo que são as heresias. E quando você acredita nas heresias, você entra numa apostasia. O que é apostasia? Você nega a verdade, a fé no único Deus e Senhor. Essa apostasia já estava desde o Antigo. Quando o povo de Israel sabia que Deus era o único Deus e Senhor, quando eles entraram ali naquelas terras dos cananeus, jebuseus, quando eles foram naquelas terras que tinham ali povos que adoravam a deuses pagãos, eles, ao invés deles proclamarem e ficarem firmes e falarem ali: não, esse Deus foi o que nos tirou da terra do Egito, esse Deus foi que nos guiou ali no deserto, sabe o que eles faziam? Começavam a fazer tudo que aquele povo pagão fazia, gente. É uma vergonha. Então, essa apostasia já é antiga. Eu fico tão irritada, nós estamos irritados. Sabe por que a gente tem que ser irritado? Porque sabe o que Paulo falou? Não vos compactueis com as obras infrutíferas das trevas. Paulo fala bem assim: antes, denuncia. E nós estamos denunciando. Como é que pode você não ficar firme na palavra de Deus e você vai para as heresias, você está apostatando da fé? E nós estamos aqui denunciando, não é possível. E essas apostasias, essas heresias, é um diabo velho, que continua aí setando mesmo a mente das pessoas. Todos os dias nós temos que orarmos por nossa mente, em nome de Jesus. Chegou agora aqui na escola dominical, ore com sua mente silenciosamente. Falem para Deus: Senhor, brinda minha mente agora. Coloca o capacete da salvação que Paulo falou lá na armadura.
de Efésios ali, Efésios 18, a partir do versículo 10. Senhor, brinda, me dá um entendimento. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, não deixa que a minha mente seja corrompida pelo Deus desse século, que é o diabo, que está cegando a mente, está cegando o entendimento. Senhor, não deixa que eu fique cego. Amado, esse combate é todo dia, em nome de Jesus. Por isso que Jesus falou: o reino dos céus é tomado por esforço. A cada dia, pega a sua cruz e siga-me. E hoje a palavra que vai ser trazida aqui, que está falando sobre o avivamento da igreja, que aconteceu ali no dia da descida de Pentecostes, ali que é relatado na carta de Atos dos Apóstolos. Atos. Essa carta foram todos os Atos dos Apóstolos. E já foi dito, Deus nos deu essa revelação. Apóstolos, discípulos, igreja primitiva. Nós já conversamos aqui. Essa carta continua aberta. Não fechou ali em Atos dos Apóstolos. Não fechou com as 4 viagens missionárias de Paulo. Porque a missão continua. O ID continua. O avivamento a gente tem que trazer em nós. Tem que começar em nós. Essa carta está aberta em nós. Deus confiou em nós. E nós somos responsáveis. Como eu estava falando ali que ele não tinha entendimento. Você é profeta? Será que ele é Elias? Você é quem? Você é filho de Deus? E Jesus, tu dizes, estás com dúvida? Leiam o Evangelho segundo João. O Evangelho de João não é sinótico. Sinótico são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque eles tiveram, cada evangelista teve uma visão da obra redentora de Jesus. E nesses 3 primeiros evangelhos, Jesus ali falava: Deus é o vosso Pai. Quando chegou em João, ele não é sinótico, porque ali é Jesus que se revela. Ame a palavra de Deus. A gente chega a se tremer. É preciso amar Jesus, é preciso amar a mensagem da cruz. Porque Jesus falou ali o tempo todinho: Deus é o vosso Pai. Quando chega no Evangelho de João, ele fala: Deus é o meu Pai. No início já está escrito: e o Verbo se fez carne e se revelou cheio de graça e de luz. Ele veio para que os seus, mas os seus não quiseram. Por que não quiseram? É um absurdo, não. Que ali estava dentro do plano divino de Deus através do céu. Era necessário que a gente fosse insertado nessa oliveira. Vocês estão entendendo? O povo escolhido foi o povo de Israel. Aí às vezes estão falando, naquele tempo tinham vários povos. A terra já era povoada. Aí falam bem assim: mas por que Deus escolheu Israel? Não se questione Deus. Deus tinha que escolher um povo e Deus escolheu Israel. E ponto final. Você vai questionar o Criador? Pode o barro, nós somos barro, pode o barro questionar o oleiro? Pode tu falar para Deus assim: o que tu fazes? Deuteronômio 29 está escrito que as coisas cobertas, essa que nós estamos vendo, são para nós. Mas as coisas encobertas, aquilo que a gente não alcança, é para Deus. E não adianta querer entender Deus. Ninguém explica Deus. E essa loucura humana de não entender, Jesus nasceu para cumprir o que os profetas falaram desde o início, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, Satanás. Foi esse trajeto de eras, tempos, contexto, patriarcas, Noé, juízes, reis, profetas. Chegou lá nos discípulos, não é isso? João Batista, que veio para anunciar Jesus. E até chegar ali no finalzinho, ninguém entendia. Mas o que está escrito? E abriu-se-lhe o entendimento para entender a Escritura, está entendendo? Lá no finalzinho que Jesus já ia ascender ao céu, abriu-se-lhe o entendimento. E sabe o que Jesus falou? Vocês estão compreendendo agora, meus discípulos? Vocês estão entendendo agora
meus filhos, que tudo o que foi falado no antigo apontava para mim, e eu tinha que cumprir essa missão. Vocês estão entendendo agora? Aí eles entenderam. E Jesus soprou no Espírito Santo. E Jesus falou: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido pelo poder de Deus. E ele nos deu uma missão: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Amado, nós fazemos parte da grande comissão. Esse avivamento cabe a cada um vai ter que querer. Essa comissão, cada um está sendo comissionado. Pregue a palavra de Deus, quer seja tempo, quer não seja. Paulo falou ali a Timóteo: exorta, aconselha, alerta, mostra a verdade, consola, insista, quer seja tempo ou fora de tempo. E isso cabe a nós. E esse avivamento se deu. Avivamento que iniciou ali na descida de Pentecostes. E está chegando até nós, em nome de Jesus. Eu tenho conversado aqui com a pastora, eu tenho falado com a nossa pastora líder, que é a nossa pastora Sandra Lúcia Alves Figueiredo. Quando puderem, venham à nossa igreja, venham conhecerem a liderança da nossa pastora. Porque líder influencia. Só que tem líderes que influenciam para o mal. Mas o líder que Deus levanta influencia para o bem. Venham conhecer a liderança da nossa pastora, que não se compactua com obras de homem. É alicerçada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Alicerçada na igreja que Deus fundou, que Jesus fundou. Esta é minha igreja, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Venham conhecer a palavra, que é edificada na verdade e na oração. Armas da luz, palavra e oração. Venham nos visitar. E eu tenho falado, como eu estava falando, tenho falado aí para os irmãos, né? Que eu até falei para a pastora, o próprio estudo que vai ser lançado lá no YouTube vai ser sobre a cruz. Já trouxe a mensagem aqui, a mensagem da cruz. E sempre a gente está falando: amem a mensagem da cruz, amem Jesus. E parece que foi há 2 dias passados que a gente tem falado muito sobre a cruz, que a gente não pode viver sem essa cruz, que representa tudo para nós, é o nosso emblema. A pastora postou que nós estamos crucificados com Cristo. Porque quem é pastor, quem é pregador, quando a pessoa, Deus lança uma palavra, Deus começa a gerar no nosso coração, de cada pregador, de cada pastor, assim, uma revelação sobre a cruz. E ela postou que nós estamos crucificados com Cristo. E quando Jesus foi crucificado, não teve dores. As pessoas falam que amam a cruz, querem estar crucificado com Jesus, mas não quer ter dores. Mas se a gente olhar para a cruz, a gente vai ver que toda a dor que Jesus sofreu ali não é nem 1/10 das dores que a gente suporta, que a gente sofre. E a gente está sabendo que Jesus ali, que depois eu vou ler Isaías 53, ele está falando que ele tomou sobre si as nossas dores. A gente tem que saber que as dores, quando nós somos crucificados com Cristo, nós temos dores porque o mundo jaz no maligno. O pecado traz dores para nós. As doenças trazem dores para nós. Você amar Jesus e desagradar as pessoas, aborrecer as pessoas, vai trazer dores para nós. Porque vão nos setar, vão nos trair, vão nos humilhar. A palavra de Deus fala que por causa dele, fala que nós somos levados a todo dia ao matadouro, como ovelhas, estão entendendo? Só que tem que essas dores que nós estamos aqui crucificados, Jesus não vai matar a gente. Não vai. Porque nós temos a cura. Sabe por que não vai? Suporta as dores da missão do avivamento. Suporta.
Paulo falou para Timóteo: suporta cabalmente o teu ministério, as aflições do teu ministério, suporta, porque tem cura. Tem cura, a gente não vai morrer não. Sabe por que a gente vai suportar? Porque está escrito: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pisadura foram as marcas de Jesus, foi a coroa de espinho cravada. Ele que era rei e é rei, levou uma coroa de espinho igual uma coroa de ouro. Aquela coroa que botaram em Jesus foi uma coroa de deboche, de humilhação. Pisadura, a dor que ele sofreu. Imagina aqueles espinhos imensos, a pessoa pegar e cravar na fronte da pessoa, e as mãos e os pés que foram transpassados por cravos. A gente não aguenta uma alfinetada. A pastora Ana Lúcia estava falando aqui, o Júlio, né, o nosso pastor também falando, que quando vão, a pastora Ana Lúcia, que a gente já passou por procedimentos, quando furam o nosso dedo, um furinho, a gente não aguenta, né? Não aguenta. Agora imagina, unir teus pés, unir tuas mãos e transpassar com cravos. E ele sofreu pisadura, sofreu, coroa, cravos, a lança do lado, os chicotes, que na ponta tinha ossos que dilaceraram a carne do nosso amado Jesus. São essas chagas, são essas pisaduras que nós fomos sarados. E hoje, a palavra fala sobre está tudo consumado. Nós estamos fazendo aqui a leitura do avivamento da Rua Azusa. Vários avivalistas se levantaram, cada um trouxe algo que assim nos ensinou, tá? Mas eu quero falar para os irmãos, Deus traz a revelação, mas a cada dia, com cada revelação, Deus está nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. E ele começou a falar, começou os avivalistas ali, oração, santificação, batismo no Espírito Santo, línguas de fogo, salvação. Aí o avivalista falou: olhai para Jesus, tudo isso consiste para você ficar avivado. Mas esse avivalista aqui trouxe, Deus deu uma revelação para ele, que eu só faltei cair quando eu vi. Isso aí faz parte do estudo lá do avivamento da Rua Azusa, tá? Porque os irmãos, com tristeza, a gente vê que mesmo lá naquele avivamento, começaram a entrar as heresias. Então, todo lugar que está pregando a verdade, a palavra de Deus, a gente tem que ficar atento contra as heresias e os falsos profetas, que ele falou que eles se introduzem dissimuladamente. Está dentro da igreja, está em qualquer lugar. E ali, assim que eles podem, eles querem trazer uma confusão no teu entendimento. E lá no avivamento da Rua Azusa, aconteceu isso. Começaram a colocar heresias, começaram a colocar coisas que não tinham. E hoje está diferente, não está? Preste atenção, ame a mensagem da cruz, fique firme na verdade da cruz, para não ser pego com heresias, para saber quem é ovelha e quem é bode. Tem falsos profetas. Em nome de Jesus, estamos rodeados de falsos profetas. Em nome de Jesus, confira as coisas espirituais com as coisas espirituais. Em nome de Jesus, peçam a Deus o espírito de revelação. Tem que ter sensibilidade. Tem que ter discernimento. Senão vai cair na esparrela das heresias. E esse homem aqui, ele se chama William Durkheim. Amados, ele criou, né? Deus deu a revelação para ele da doutrina da obra consumada. Eu falei assim, gente, porque eu estou dando prosseguimento na trajetória desse avivamento da igreja, que nós estamos na Rua Azusa e nós já estamos para terminar esse estudo. E ele, William Durkheim, nasceu em 1873 e morreu em 1912. Antigamente as pessoas viviam tão pouco, né? Meu Deus, era uma pena. Então nós temos que glorificarmos a Deus, que Deus nos está dando entendimento para a gente se cuidar. Não é isso, amados? A ciência avançou. A gente não pode negligenciar a sabedoria que Deus deu aos médicos. Não sejais ignorantes, em nome de Jesus.
Não fale, Jesus me curou, eu não preciso de ir ao médico, eu não vou. Não faça isso. Em nome de Jesus. Se fosse assim, Deus não dava sabedoria, é preciso. Às vezes a nossa cura, o nosso milagre, tem cura que Deus dá instantânea. Mas tem cura que é preciso o auxílio dos médicos, auxílio das coisas que ele criou. Isaías, quando foi lá falar lá com o rei, né? Ezequias, Deus curou, né? Acrescentou 15 anos. Curou, mas o que Isaías falou? Faz uma pasta de figo, tá entendendo? Faz uma pasta de figo. Tá entendendo, gente? Não sejamos ignorantes. O que é ignorante? Você não está xingando. Ignorante quem não tem conhecimento daquilo que é a verdade de Deus, do ensinamento verdadeiro. E ele teve que passar. Timóteo, ele tinha problema com o estômago. Na época que Paulo falou, cuida de ti mesmo, tome um pouco de vinho, que crucificaram Paulo. Ah lá, tá mandando ele beber, não. O vinho daquela época era um vinho sem teor alcoólico. E quando Paulo falou, cuida de ti, cuida do teu estômago, porque ele tinha um problema no estômago, e as águas daquela época eram águas contaminadas. E ele bebendo aquela água estava piorando. Por isso que Paulo falou, toma também. E nós sabemos que um bom vinho, sem essas parrelas de embebedade, não ter domínio próprio, tem mais de 51 benefícios para a tua saúde, tá entendendo? Mas a ignorância é que as pessoas perdem o domínio próprio. Querem beber 1, 2, 3 garrafas, cai fazendo gracinha. Tá entendendo? Por isso que provérbio alerta, cuidado com o vinho. Porque você perde o teu controle. Mas quem não tem seu controle tem o que? O suco puro do vinho, a propriedade que Deus criou. E eles viviam tão pouco, né? E ele era um crente batista. Em 1901, ele fundou a missão da Avenida Norte, em Chicago. E ele se ligou ao movimento Limite. Esse movimento aqui era aquele que entregava a salvação e a santificação. E a cura divina. Mas olha como é que Deus pega a pessoa de calça curta. Ele questionava o batismo no Espírito Santo de Deus. Ah, esse negócio de falar língua não é comigo, não. Sabe o que aconteceu? Diz assim, mas questionava a ideia de que o falar em línguas se constituísse em evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Até que foi visitar a Rua Azusa. Chegou lá e foi batizado. Espírito Santo. Deus pegou o nosso professor de bacharel em teologia. Foi batizado em pleno local, não parava de falar mistério. Todo mundo vendo. Não parou. E ele foi batizado. Até suas dúvidas caírem. E ele, por isso que eu falei, examina as escrituras, ele estava assim. Mas será que ele não leu o que Jesus disse? Que está lá em Atos 1, 4 e 5. Não se ausente de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia, que Jesus já estava ascendeu ao céu. Atos 2, 1, que vai do 1 ao 4, a descida do Espírito Santo. Estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um vento impetuoso, que fala lá no Gênesis, o Espírito Santo de Deus movia-se, voava. O Espírito Santo de Deus é puro movimento. E encheu toda a casa, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Vocês estão entendendo? Estão falando uma coisa, mas está na Bíblia. Eu não entendo esse questionamento. Vocês estão entendendo por que Jesus perdeu a paciência com Pedro? Porque tem certos questionamentos que nós fazemos que não provém de Deus. Que tem o diabo por trás de nós colocando esses questionamentos. Ficou Pedro. Tadinho de você, Jesus. Você tem mesmo que morrer na cruz? Não faça isso. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Por que Jesus falou isso? Porque sabia que era Satanás que estava induzindo esse questionamento de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Pedro, tu não cogita, tu não sabes.
Então, até esses grandes líderes, que até hoje a gente vê, é porque não está aqui firmado na palavra. Deus não mente, a palavra dele é divinamente inspirada, e às vezes está aqui e eles ficam arrumando contenda, teólogos hoje em dia, criando contendas, trazendo confusão para a mente das ovelhas. E Jeremias profetizou: estão maltratando as minhas ovelhas. Porque estão trazendo confusão na mente. E o que Deus fala? Eu não sou Deus de confusão. Aí, de volta à sua igreja em Cristo, não parava de falar em mistério, em línguas. Ele propagou a mensagem do novo Pentecostes. As reuniões, a cada dia, as reuniões começaram de novo. Ele foi pregar lá na rua Azusa. Quando chegou lá, bateu com a doutrina do Senhor, né? Do batismo do Espírito Santo. Questionou, se deu mal. Foi lá, foi batizado também. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Aí ele propagou a mensagem do novo Pentecostes. As reuniões a cada dia, né? Está tudo consumado. Este ensino que ele trouxe, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, consistia todos os benefícios cristãos à cruz. Amados, em nome de Jesus, nossos benefícios estão tudo na cruz. Está consumado na cruz. Jesus não falou isso por falar. Eu estava aqui pesquisando os 4 evangelhos. Todos eles falam que Jesus rendeu o seu espírito, que o véu foi rasgado. Só lá no evangelho de João que ele se revelou, que está escrito. Ouça o que está escrito na morte de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está tudo consumado. Só no evangelho de João que ele falou assim: está tudo consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Consumado! Tudo está feito. A minha obra redentora não ficou devendo nada. Eu reconciliei os homens a Deus. Na cruz eu venci a morte. Eu perdoei. Eu rasguei o véu da separação. Está tudo consumado. Rendeu. Rendeu que a gente, o nosso espírito volta a Deus, mas aqui a palavra está rendeu. Rendeu. Ele submeteu-se ao serviço. Lá em Colossenses fala, né? Ali em Filipenses, Efésios, fala a humilhação de Cristo que ele se fez servo. Então, ali, essa palavra rendeu é que ele se submeteu. Como se falasse para o pai: pai, eu estou rendendo. Tudo que tu me ordenaste, eu fiz, como servo. Rendeu. Ele falou: está feito. Eu não fiquei devendo nada daquilo que tu confiaste a mim. E quando Jesus aqui, ele falou consumado, Jesus já tinha falado na oração dele sacerdotal, de João 17,4. Sabe o que ele falou? Já estava ali, ele já antecipando. Eu te glorificarei. Quer glorificar? Exaltar. Eu te glorificarei na terra. Ele exaltou Deus o tempo todo na terra. Consumando a obra. Já estava ali falando. Coisa linda. Se deixar, a gente não faz nada, né, pastores? Né, amados? Porque essa palavra é linda demais. Ele falou: consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu estava falando. A obra foi feita. Em João 4,34, ele também deixou um alerta, que é a ceifa e o ceifeiro. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Ele consumou a obra. A comida de Jesus não é bebida, não é essas coisas, não é comida estragada. Então William entendeu que Jesus estava assegurando que tudo se cumpriu ali na cruz, quando Jesus falou que está tudo consumado. Os Olívios, né, estavam falando ali, né, sobre santificação, sobre salvação. Ele falou: está tudo ali na cruz. Ele falou, estava tudo ali, cumpriu ali a salvação, a santificação, a cura e o batismo com o Espírito Santo. Tudo que o crente precisa fazer é aceitar essa realidade. Está questionando o quê? Está crendo em heresia por quê? Jesus consumou a oferta perfeita, o Cordeiro Pascual, sem pecado. Ele verteu
Ele se doou, ele se entregou. E hoje ele está como nosso advogado junto ao Pai, à direita dele. Ele continua advogado, ele continua intercedendo por nós. Já que tem, fiquem avivados. Avivados quer dizer vivos, que Jesus está voltando. E ele voltará não mais como advogado, ele voltará como justo juiz. E cada um dará contas das suas obras, quer mais ou boas. Como a nossa pastora fala, vai ser uma vergonha quando abrir os livros. Tudo que nós fazemos está escrito, os anjos anotam tudo. Vai ter vergonha. Senhor, eu profetizei, Senhor, ai Jesus, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Eu tive sede, eu tive fome, eu estive nu, eu estive doente. E tu não fizeste nada. Cuidar de pessoas é avivamento. É você não só falar de Jesus, você tem que cuidar. Apontar Jesus, mas fazer aquilo que a gente pode fazer. Vai ser uma vergonha. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E ele começou a falar que tudo se completou quando Jesus falou que está tudo consumado. Aleluia. Teve nova confusão. Mas sempre vai ser assim, às vezes vertentes. Mas se a vertente for para o bem, se fala de Jesus, não fica criticando, não fica apontando o dedo não, amado. Que o próprio Jesus falou, estão falando de mim, estão expulsando o diabo em meu nome. Ele fala, quem não é por mim está contra mim. E ele falou, reino dividido não subsiste. Então, em nome de Jesus, às vezes não tem a compreensão total, mas está falando de Jesus. Está dizendo, Jesus te ama, ele morreu na cruz, não critica. Está falando de Jesus. Está ganhando almas. Quem ganha almas é sábio. Está ganhando mais alma do que aquele que fala que eu sei. A letra está matando e não está fazendo nada. Em nome de Jesus. E aí ele falava, não, tudo foi consumado ali na cruz. Porque ele falou bem assim. O que está escrito na seguinte epístola de Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele falou, Jesus disse, está tudo consumado. A salvação completa, incluindo a santificação e o próprio batismo com o Espírito Santo, estava realizado, consumado. Na próxima aula, eu concluo só as passagens, tá? Que está lá em Isaías 53, do 1 ao 12, e no que Paulo falou, que está lá no primeiro epístola aos Coríntios, do 1, 18 e 32, que fala a mensagem da cruz. Deus é maravilhoso. Deus quer que a gente tenha aqui compromisso, que a gente tenha disciplina no horário. Estou encerrando aqui a escola dominical. Ame a cruz. Revejam os seus conceitos. Essa aula foi uma reflexão. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? O que a cruz é para mim? É para eu lembrar só lá, né? Antes da Páscoa, Jesus morreu. E aí? Você não faz nada. Você está lembrando de Jesus só quando tem o começo do Natal? O que é a cruz para ti? O que você está falando para os pregadores? O que você está falando que ele trouxe salvação? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando você ser salvo, não tem necessariamente que entre na igreja. Está falando, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Eu costumo falar nas minhas mensagens, se você está aí sozinho, se renda. Fala assim, Senhor, eu te aceito, eu te recebo como meu Salvador. Eu estou te invocando. Eu creio que tu morreste na cruz, tu deste a vida por mim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não crie confusão. Aonde que estiver o ladrão ali na cruz, ele falou, lembra-te de mim. Quando entrares no paraíso, Jesus falou hoje mesmo. Não crie confusão para a salvação. Para a pessoa aceitar Jesus, nome precioso de Jesus. Não há nome debaixo dos céus um poder maior do que há no nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. Eu sou a pastora Sandra Brito. Graça e paz.
Que Deus vos dê o entendimento. Ore, tem que pedir, é uma busca. Tenha um domingo abençoado. Amém.